Certamente você já ouviu falar sobre o Luiz Barsi. Ele é o maior investidor pessoa física que nós temos na Bolsa de Valores. Ele tem um patrimônio estimado de 4 bilhões de reais. Ele é chamado o rei dos dividendos porque ele recebe uma média de dividendos de mais de 1 milhão de reais por dia. Essa é a média de dividendos dele. Realmente é o rei dos dividendos. E a gente vai dar uma olhada um pouco sobre a história do Luiz Barsi, como que ele se tornou esse bilionário na Bolsa de Valores e as principais ações que ele tem. Vamos entender um pouco sobre as suas ações, como que funciona a carteira de investimentos dele, para fazer um simulado. Nós vamos pegar as principais ações e fazer um simulado se a gente tivesse investindo nelas nos últimos 5 anos, quanto que isso teria gerado de rentabilidade mais dividendos, e também um segundo simulado se a gente tivesse investido há 20 anos, com um tempo bem maior, quanto que isso teria gerado de dividendos, de rentabilidade também para nossa carteira. Então bora lá pro vídeo, vamos ver um pouco sobre o Luiz Barsi e fazer esses simulados com as principais ações dele. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre trazendo conteúdos para que você evolua, que você vá crescendo como investidor. E eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre fica ligado aqui sobre o mercado financeiro. E muito obrigado, bora lá, vamos começar entendendo aqui um pouquinho sobre a vida do Luiz Barsi. E beleza, falando um pouco aqui sobre o Luiz Barsi filho, muitas pessoas chamam ele de Warren Buffett brasileiro, ou então o rei dos dividendos, porque sim, ele tem um patrimônio investido de cerca de 4 bilhões de reais. Ele com certeza é o maior CPF listado na bolsa, ele tem um patrimônio gigantesco. E bom, muitas pessoas pensam que, nossa, então ele veio de família rica, ou ele herdou esse valor de algum jeito. E não, se a gente for olhar um pouco sobre a vida do Luiz Barsi, na verdade os pais deles foram imigrantes espanhóis, eles chegaram aqui do Brasil fugindo lá da Primeira e Segunda Guerra Mundial, então eles vieram para o Brasil e começaram a sua história, a sua vida por aqui. Bom, o pai do Luiz Barsi, ele acabou falecendo quando o Barsi tinha apenas 1 ano, então ficou somente a mãe dele ali para cuidar dos filhos. Ele começou a trabalhar com cerca de 9 anos como engraxate. Ele tinha que literalmente conseguir dinheiro ali para conseguir comer no final do dia, para ajudar a família dele, para ajudar a mãe dele. Então ele começou a trabalhar desde cedo, a família passou por muitos problemas, muita miséria mesmo, e lá com 14 anos ele começou já a ter um primeiro contato. O primeiro trabalho oficial dele foi em uma corretora de valores, então ele já começou a ter um breve contato com a Bolsa de Valores. E lá com seus 14 anos ele já começou a pensar em guardar esse dinheiro, a poupar esse dinheiro. Ele ainda não investia de fato, mas ele já começou a pensar em poupar para ter uma aposentadoria, para que ele não voltasse para aquela miséria extrema que ele passou durante toda a sua vida, toda a sua infância. Então ele já começou a ter essa mentalidade de poupador e logo em seguida, claro, ele começou então a sua vida de investidor. Mas ele sempre começou a trabalhar cedo, com 14 anos teve esse primeiro contato com a corretora de valores e depois ele seguiu com os estudos. A mãe dele sempre deu prioridade para que ele conseguisse estudar, se sacrificou muito para que ele fosse atrás de educação e ele conseguiu se formar numa faculdade de Direito e também de Economia. São as 2 formações que o Luiz Barsi tem e ele começou a investir na Bolsa de Valores de fato em ações lá com cerca de 30 anos de idade. Então veja, ele hoje tem 84 anos e ele começou a investir lá com cerca de 30 anos. Então foram 54 anos investindo na Bolsa de Valores, investindo em ações, multiplicando esse patrimônio com muita disciplina, com muito foco, muita paciência. É isso que a gente tem que tirar, o maior exemplo que a gente tem que tirar do Barsi é esse, que qualquer um pode chegar lá, pode chegar nos seus milhões, não digo talvez nos bilhões, porque aqui são casos raríssimos, mas com certeza a gente consegue com o tempo, com a disciplina, com aportes, utilizando a Bolsa de Valores a nosso favor, a gente vai multiplicando o nosso patrimônio. E é isso que a gente vai dar uma olhada. Nós vamos ver as principais ações dele, pelo menos a parte que está pública da sua carteira. A gente não sabe o total da carteira, quais que são as posições, também a gente não sabe em que momentos que foram feitos esses aportes, mas a gente vai fazer um simulado ali pegando as principais ações que ele tem, que ele já falou abertamente, que são públicas. A gente vai pegar essas ações, fazer um simulado para ver quanto que a gente teria recebido. Se a gente tivesse investido nelas há 5 anos, quanto que isso teria gerado para nós? Qual a rentabilidade desse período? Os dividendos, quanto que a gente teria recebido de dividendos? E também um segundo simulado fazendo ali um período maior de 20 anos. Se a gente tivesse investindo há 20 anos lá atrás, quanto que isso teria gerado também para nós de dividendos e rentabilidade? Veja aqui, a gente está falando aqui de um investidor que começou com cerca de 30 anos, mas que passou os outros 50 e tantos anos investindo com muita disciplina e muita paciência. É o longo prazo, claro, junto com os aportes, selecionando as boas empresas, é que vão fazer a gente se tornar milionário. Então bora lá, vamos fazer aqui esses simulados. E beleza, a gente vai acessar aqui o site do Investidor 10. Esse é um site bem interessante para a gente pesquisar as empresas, os fundos imobiliários. Eles têm vários indicadores, várias informações muito boas para a gente também fazer um estudo e olhar as ações que a gente vai investir. Aqui em cima a gente pode fazer um simulado, ou então você fazer o gerenciamento da sua carteira de investimentos. A gente vem aqui em carteira e a gente tem toda essa parte aqui para a gente administrar, fazer o gerenciamento mesmo da nossa carteira de investimentos.
investimento. E bom, o que eu fiz? Eu peguei as 10 principais ações que a gente sabe que são públicas do Barsi. Ele tem aqui, por exemplo, algumas ações como a Unip, a Unipar, a CEMIG, a TASA, a Taurus, Taesa, a transmissão de energia elétrica, a Klabin, também a Suzano na parte de celulose, a TRPL4 e a transmissão paulista. Então nós temos aqui embaixo também a parte de banco, com o Banco do Brasil e também recentemente a Caixa Seguridade, e aqui fechando também mais uma ação de energia. Aqui eu peguei 10 ações, não são somente essas ações que ele tem, mas são algumas das principais ações que ele tem. Eu resolvi pegar elas para fazer esse simulado. Eu fiz lançamentos dessas 10 ações como se a gente tivesse comprado há 5 anos. A gente tem uma ideia de quanto que isso teria gerado de rendimento e também de dividendos para nós. A Taurus, a Suzano, a Klabin, Banco do Brasil. Eu fiz mais ou menos lançamentos aqui de cerca de 10 mil reais para cada uma dessas ações. Então deu um total de valor aplicado de cerca de 105 mil reais. Foram 105 mil reais, 10 mil mais ou menos para cada uma dessas ações, investidos então lá em 2018. Aqui um prazo de 5 anos. Então eu fiz aqueles lançamentos manuais, esse valor total aqui de 105 mil, ou o valor que a gente aplicou, que a gente tirou do bolso para aportar nessas ações, e o saldo bruto, somente de rentabilidade, de valorização do preço da ação subindo, se valorizando no mercado, a gente teria um valor já para vender a mercado de 149 mil reais, cerca de 150 mil reais. Uma valorização aqui de 45 mil reais, ou seja, uma variação aqui próxima de 42%. Isso nos últimos 5 anos. Se a gente puxar o gráfico aqui para a gente ter uma ideia, lá no início, lá em 2018, inclusive a carteira ela ficou um pouco negativa. Logo que a gente aportou aqui nesse simulado, a gente ficou com a carteira negativa, a gente tinha ali um valor menor, logo depois a gente teria um prejuízo aqui de 4 mil, e depois, conforme o tempo foi passando, a carteira foi virando, aqui ela ficou positiva. Veja que a gente teve um pico aqui de rentabilidade em 2021, aqui também em 2022, um ganho de capital aqui de 68 mil reais. Hoje a gente teria esse ganho de capital que fica em torno aqui de 45 mil reais, um valor muito bom, bem interessante, de cerca de 42, 43% de rentabilidade. E bom, dando uma olhadinha nas ações, por que ele tem essas ações em carteira? O Barsi, ele sempre fala sobre o seu método BEST, que é o B de bancos, o E de energia, são 2 S's, é o S de saneamento e também de seguridade, e o T, então, de telecomunicações. Esses seriam os setores que o Barsi procura investir na Bolsa de Valores. Ele vai procurar sempre essas empresas, claro, não são todas essas empresas desses setores que ele vai investir, mas ele foca primeiro nesses setores, nesse setor aqui do BEST, bancos, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações. Então veja, ele vai sempre focar nesses setores. Veja que tem bastante ações de energia, é o setor mais perene, é o setor que tem essa resiliência. Então ele tem aqui na parte de energia, tem a CEMIG, tem a Taesa, a TRPL, a Transmissão Paulista e mais a AES Brasil, fechando essa parte aqui de energias. A parte mais financeira de bancos, ele tem aqui o Banco do Brasil como o grande bancão dele, mas também na parte no S ali de seguridade, também temos aqui a Caixa Seguridade. Outra opção seria também o Banco do Brasil Seguridade. Nós temos aqui então um bancão, um Banco do Brasil, e também na parte de seguridade a Caixa Econômica no seu braço aqui de seguros. Então nós temos outras ações que também são de setores perenes, não está bem exatamente ali naquele BEST. Por exemplo, a Unipar trabalha ali com produtos químicos, ela é uma empresa um pouco mais cíclica, depende muito da variação do preço da commodity. Enfim, é uma empresa que ele faz parte inclusive do conselho. A Unipar realmente é uma empresa que trouxe muita rentabilidade para o Barsi. A TASA aqui, a Taurus, é uma empresa também que se beneficiou bastante com o último governo do Bolsonaro. Ela é uma empresa que trabalha com esses equipamentos de armas e munições, então uma empresa um pouco diferente, mas o restante a gente vê aqui a Klabin e a Suzano, essa parte de celulose também muito perene. As empresas, inclusive a Klabin, ela faz o plantio da árvore para depois derrubar as árvores, pegar a celulose, fazer os produtos, fazer as embalagens, enfim, tem toda essa questão da resiliência, de ser empresas perenes. Então veja que o principal foco do Barsi é sempre selecionar empresas que vão estar presentes daqui a muito tempo. Ele vai investir numa empresa pensando no longo prazo, inclusive são lucrativas e pagam muitos dividendos. O foco do Barsi é sempre em empresas pagadoras de dividendos. Então a gente vê aqui que a maioria dessas ações, com esse simulado, existem outras ações que investem, é claro, mas aqui apenas com esse simulado, para a gente ter uma ideia, a gente teria aqui uma rentabilidade de 43% só de valorização, fazendo aquele aporte único, coisa que o Barsi não faz, fazer esse aporte único lá em 2018, aqui no nosso simulado. Ele vai sempre reinvestir os dividendos e, inclusive, manter mais aportes. Então aqui no simulado é um aporte único lá em 2018 e a gente já teve esse
ganho aqui de 43%. Agora imagina se a gente todo mês colocasse mais grana, fizesse mais aporte e sempre reinvestindo os dividendos. Essa porcentagem, com certeza, ela estaria maior. E vamos ver os dividendos, quanto que isso teria gerado de proventos. A gente viu que a valorização do preço das ações ficou em 42%, e os dividendos, os proventos pagos foram de 41.346. Então veja que um valor muito alto, um dividendo pago aqui muito bom, bem interessante. A gente tem aqui todo o histórico desde lá de 2018, desde quando a gente começou esse simulado, 41 mil reais de dividendos. É um baita valor, é muito bom. Veja aqui o gráfico crescendo, 2018, 19, 20, 21 e 22, aqui um pagamento muito grande, 23 diminuiu um pouquinho, mas ele vem pagando aqui excelente dividendos. Então aqui a gente tem o nosso primeiro simulado. Pra gente ter uma ideia, então, a gente teria só de valorização a 149.378 reais, mais 41.346 que foram os dividendos. Então a gente teria um total da nosso dinheiro investido, que foi 105 mil reais, a gente teria hoje 190 mil reais. Ou seja, um ganho aqui de 85 mil reais. É um ótimo valor, 85 mil, uma valorização aqui de mais de 80%, tá excelente. Dando uma olhadinha agora na nossa segunda carteira, aumentando o prazo, nós temos aqui um prazo agora de 20 anos, eu vou colocar aqui então desde o início, essas ações, eu peguei aqui então 5 dessas ações, que é a Klabin, Banco do Brasil, a Taesa, a Unipar e também a Braskem, uma outra ação que o Barsi tem em carteira. Veja o ganho de rentabilidade que a gente teria tido. A mesma coisa, mais ou menos 10 mil reais para cada uma dessas 5 ações. Eu selecionei essas 5 ações porque outras ações, inclusive elas fizeram seu IPO depois, elas não têm tanto histórico assim, esses 20 anos de bolsa, então nós vemos aqui um valor aplicado de 54, 55 mil e um saldo bruto. Simplesmente o nosso dinheiro se multiplicando ao longo desses anos, chegando em hoje aqui 370 mil reais, uma variação, uma valorização de 573%. Veja o ganho de patrimônio que a gente teria tido com essas ações aqui do Barsi. E claro, os proventos ao longo desses 20 anos, lembrando que a gente começou a investir com 54, 55 mil reais, a gente teria recebido de dividendos 185 mil reais. Veja aqui a escadinha de dividendos desde lá de trás, 2003, 4, 5, até aqui 2022, 2023, essa escadinha de dividendos crescendo. Aqui embaixo tem todos os pagamentos feitos pelas empresas, mas 185 mil reais só de dividendos. Se a gente for pegar o nosso saldo bruto, ou seja, o valor da variação, aquilo que a gente ganhou do preço das ações, aqui 369 mil reais, mais esses 185.900 aqui de dividendos, a gente teria em torno de 554 mil reais. Então é isso que a gente tem que olhar, é isso que a Bolsa de Valores ela faz, ela tem esse potencial de multiplicação do nosso patrimônio. É claro que a gente tem que investir nas ações corretas, selecionando boas empresas. A gente investe na bolsa para multiplicar o nosso patrimônio, para receber dividendos e para se aposentar lá na frente, para a gente ter sempre esses dividendos, essa recorrência de renda passiva chegando para nós. E beleza, aqui nós temos uma calculadora que eu quero te mostrar o poder dos juros compostos. Lembra que o primeiro simulado que a gente fez, a gente investiu em 10 ações, mais ou menos 10 mil reais para cada uma, ou seja, mais ou menos aqui 100 mil reais investidos. Esses 100 mil reais investidos, nós vamos colocar agora um prazo de 50 anos. A gente vai investir durante 50 anos e cada mês a gente vai fazer um aporte aqui de 200 reais. Só para a gente ter uma ideia do poder dos juros compostos. Eu vou colocar aqui uma rentabilidade de 12%, ou seja, 1% ao mês, 12% ao ano. Se a gente for fazer esse cálculo, ele vai mostrar aqui os juros que a gente teria ganho, o total que a gente teria ganho ao longo desses 50 anos. A gente começou com 100 mil, que seria aqueles 10 mil reais lá para cada uma das ações, e ao longo desse tempo a gente vai fazendo aportes aqui de 200 reais e o valor líquido total lá no final foi de quase 30 milhões de reais. Mas o que eu quero mostrar para ti, na verdade, é essa curva dos juros compostos. É isso aqui, é o nosso patrimônio se multiplicando ao longo do tempo. Veja que demora um certo tempo até essa curva começar a ficar mais acentuada. Então a gente vê que vão passar aqui 10 anos, vão parecer que a gente não está investindo, que a gente não está tendo lucro. A gente tem aqui 10 anos, por exemplo, 124 mil reais aportados que saíram do nosso bolso e a gente teria aqui uma rentabilidade com esse 1% ao mês, esses 12% de média no ano. A gente teria uma carteira com cerca de 228 mil reais. A gente praticamente dobrou a nossa carteira em 10 anos. Mas foram 10 anos investindo, aportando para conseguir dobrar a carteira de investimentos. Mas veja que depois desses 10 anos, quando a gente completa, por exemplo, aqui 20 anos investindo, a gente já chegou perto aqui do 1 milhão de reais. A gente aportou do nosso bolso 148 mil reais. E a gente tem já uma carteira que fica perto de 1 milhão de reais. E com 30 anos, pra gente ter uma ideia, a gente tirou do bolso 172 mil reais, mas a nossa carteira já se transformou em 3 milhões e 400. E a partir daqui, depois
depois dos 30 anos investindo, cada ano que passa o aumento do patrimônio ele é muito grande, ele é muito expressivo. Então veja, o que eu quero chegar com tudo isso aqui, o Luiz Barsi ele se tornou sim um bilionário investindo na bolsa, porque ele tem um histórico gigante, ele tem 50 anos investindo na bolsa. Então o patrimônio dele, com acertos, com erros, ele veio crescendo mês a mês, ano a ano. Claro, depois dos 30, 40 anos investindo, o patrimônio dele simplesmente multiplicou aqui por várias e várias vezes o valor que ele aportou de fato e o tudo que ele ganhou de rentabilidade e dividendos com a sua carteira, chegaram então nesse valor estimado que o Barsi tem de 4 bilhões de reais investidos na bolsa. Então é isso que a gente tem que olhar, que a gente tem que se espelhar no Barsi. Pegar as ações de setores perenes, ações que são simples de entender, são serviços que vão existir daqui a 30, daqui a 40, 50 anos, e a gente tem que ter essa paciência, essa disciplina de investir no longo prazo. Então é isso que eu queria trazer aqui para você. Esses simulados, claro, pegando ali algumas ações só pra gente brincar com os valores, pra gente ver esse crescimento, essa rentabilidade, mas a ideia é não copiar nenhuma carteira, não copiar a carteira do Barsi, mas sim mostrar e que ele sirva de inspiração para todo mundo. Ele é um baita exemplo para todo mundo, para todos nós investidores, pra gente seguir, pra gente ter essa visão de selecionar boas empresas no longo prazo e multiplicar realmente o nosso patrimônio. Pensar sempre nessa curva gigante que a gente vai ter aqui na nossa carteira, crescendo depois dos 30, 40, 50 anos, aí a gente vai investindo sempre pro longo prazo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado e me deixa aqui embaixo nos comentários, você investe em alguma dessas empresas que a gente viu? Alguma dessas empresas que o Barsi também investe? E há quanto tempo você vem investindo? Me deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia e eu vou deixar outros 2 vídeos também fazendo simulados sobre 1000 ações do Banco do Brasil e 1000 ações da Klabin. 2 ações que o Barsi também investe. Veja aqui esses 2 vídeos que vai te ajudar bastante. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!